Sou Lena Carolina da Silva Solé Vernim. Eu sou historiadora, professora de História, mestre em ensino de História pela UFRJ, no programa Prof. História. Sou doutoranda em Educação pelo PROPED UERJ, na linha de História da Educação. Todas as minhas pesquisas são voltadas para a história da cidade do Rio de Janeiro, principalmente com relação a patrimônio. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a investigar o Campo de Santana e as disputas memoriais acerca daquele espaço na cidade e o patrimônio do entorno. Bom, meu interesse pelo patrimônio e pela narrativa histórica da cidade se deu pela minha relação com o próprio espaço urbano, porque eu sou moradora do centro da cidade, dou aula de história e me desloco de bicicleta. Então, essa minha relação e essa observação do espaço, eu fui observando a narrativa que a própria historicidade, o tempo, as camadas se constroem, né? E a disputa memorial ela surgiu exatamente por um incidente, né? Eu sempre passo pelo Campo de Santana para poder ir trabalhar e existe uma disputa pela toponímia daquele espaço, né? Com alguma frequência as pessoas me abordavam com o endereço da Praça da República e me perguntavam bem ali no Campo de Santana onde ela estava, e eu explicava: o Campo de Santana é a Praça da República. E aí eu precisava dar uma aula de história para essas pessoas, né, para poder explicar que o Campo de Santana era também a Praça da República, que aquilo ali era uma disputa memorial em função da proclamação da República, que tinha a ver com o Império, o regime do padroado e tudo aquilo. E eu resolvi fazer daquilo um objeto de pesquisa e ingressei na pós-graduação e resolvi pesquisar, e dentro daquilo todo o patrimônio do entorno daquela região. Isso acabou fazendo parte das minhas pesquisas daí por diante. Bom, a cidade do Rio de Janeiro, ela se desenvolveu inicialmente delimitada pelo quadrilátero dos 4 morros, né? O Morro da Conceição, o Morro do Castelo, o Morro de São Bento e o Morro de Santo Antônio. Isso levou muito tempo para esse tecido se desenvolver, se desdobrar, né? A Rua da Uruguaiana, ela era o limite da cidade. Esse tecido, né, se a gente for pensar muito didaticamente, ele vai se desdobrando como se fosse um lençol mesmo. Os morros, eles eram os limites naturais da cidade, e a colonização portuguesa, ela respeita esses limites. Então parece uma colonização sem planejamento, mas na verdade não é que seja sem planejamento, é uma colonização que acompanha os limites naturais. E esse limite ele tem um incremento com a chegada da corte, com a família real portuguesa. É um boom demográfico, né, que traz um grande contingente populacional e faz com que esse limite avance para além da Uruguaiana, que era conhecida como Rua da Vala. Esses terrenos para além da Uruguaiana, eles eram os terrenos mais desvalorizados, né, logicamente, que eram ocupados pela população escravizada, pela população livre, pobre, né, e vai avançando muito lentamente. O Rio de Janeiro é uma cidade de terrenos muito alagadiços, que precisou ser aterrada muitas vezes. Isso tem como consequência muitas epidemias, muitas doenças que geram uma grande crise na virada do século XIX para o século XX, né, que é uma crise sanitária. O Rio de Janeiro também é uma cidade que foi sujeita a muitas reformas, pelo menos 3 grandes reformas: a Reforma Passos, a reforma depois continuada pelo Paulo de Fronten, depois a reforma do Carlos Sampaio, a reforma do Henrique Dodsworth. E essas reformas, elas acabam tornando a cidade uma cidade que acabou não tendo o cuidado necessário com o patrimônio material ou patrimônio tangível, como a gente tem uma discussão hoje em dia, mas é uma discussão em relação ao termo utilizado mesmo, ao conceito. O patrimônio da cidade, ele foi durante muito tempo visto como um empecilho ao desenvolvimento da cidade. Por isso, aconteceram várias reformas cujo objetivo era acabar com essa camada de tempo,
disposta naquele patrimônio material, que na época não era entendido ainda como um patrimônio, eram construções, parte de um passado considerado atrasado, que estava ali impedindo a modernização. Então esse passado ele precisava ser varrido e demolido para que fosse construída uma nova camada de tempo moderna que inserisse o Brasil, representado ali na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, e que fosse, né, apresentar a cidade como uma joia, né, a cidade moderna, que fosse inserir a cidade no contexto do capitalismo, principalmente aqui nessa região do Porto, desse condições de escoar as mercadorias conectadas com a ferrovia, com a Estação Central do Brasil, que é aqui pertinho, que também estavam ligadas com Minas Gerais, que trazia a produção cafeeira. Então, nisso, o patrimônio, ele estava ali somente para atrapalhar. Hoje a gente tem uma outra visão, uma visão de que o patrimônio é um suporte da memória, um suporte de uma memória que é coletiva, compartilhada, que pertence a toda a sociedade. Por isso, o patrimônio, ele não pode ser considerado uma mercadoria, um prédio histórico. Por exemplo, ele não pode ser privatizado e transformado num espaço que não seja acessível a todas as pessoas. O patrimônio, ele está ali dentro do contexto do direito à cidade, uma cidade que pertence a todos os cidadãos. Ele não pode ser entendido dentro de uma função estritamente funcional, instrumentalizada. Ele não pode ser pensado, se ele está aqui, ele está atrapalhando um empreendimento que vai atender uma determinada parcela muito estrita ou um investimento que vai ter um retorno financeiro, e por isso ele vai ser demolido, ou ele vai ser removido, ou ele vai ser alterado em suas características originais. Não, a gente tem que entender o patrimônio como um patrimônio cultural e um patrimônio relacionado à identidade de toda a sociedade, ou se pensar, é relacionado a somente um grupo minoritário ou um grupo que seja uma minoria representativa. Tudo bem, mas uma minoria representativa que se relaciona com a sociedade como um todo. E se relacionando com a sociedade como um todo, elas têm o seu direito à memória e, portanto, tem que ter ali a materialidade dessa memória representada no patrimônio. Infelizmente, a gente não consegue explorar. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem um patrimônio histórico e turístico muito grande e pulverizado por toda a cidade. E esse patrimônio, ele está, por vezes, muito bem cuidado, outras vezes não tão bem conservado, não tão bem explorado, mas ele está espalhado em todo o território. Nem mesmo aqui no centro da cidade, todos os objetos de memória são explorados da mesma maneira. Existe uma concentração de determinados pontos turísticos, enquanto outros são poucos visitados, recebe pouca atenção. Então, eu acho que precisa receber uma criação de roteiros alternativos para que o turista ele tenha a oportunidade de conhecer outras narrativas memoriais. Narrativas relacionadas a quê, por exemplo? Roteiros de visitas relacionadas a não só a história, mas a literatura. Uma ideia que me surgiu agora, por exemplo. Por que não um roteiro dos lugares narrados por Machado de Assis nos seus romances? Machado de Assis, por exemplo, ele é o maior literato brasileiro reconhecido no mundo inteiro. E todas as suas obras se passam na cidade do Rio de Janeiro. Muitos desses lugares, eles são aqui perfeitamente exploráveis. E a gente não vê isso, a gente não vê as pessoas visitando. Às vezes a gente até conhece um estudante estrangeiro que vem aqui e visita, mas o visitante brasileiro, ele desconhece. Então é necessário um investimento para que os profissionais de turismo
criem esses novos roteiros de lugares que são conhecidos, estão lá, se a gente pegar um mapa, eles são mencionados, mas que o visitante ele seja incentivado a ir até lá e conhecer esses lugares, além do Cristo e do Pão de Açúcar, que são lugares maravilhosos. As dicas que eu daria para quem quer viajar pela memória do Rio de Janeiro através da arquitetura e do urbanismo é: visitem o site desenvolvido pelo arquiteto João Nara, que é um site que ele pega mapas da cidade do Rio de Janeiro desde o século XVI até os dias atuais e faz sobreposições e vai mostrando o desenvolvimento socioespacial da cidade. Esse site é sensacional. Visitem o site também da Brasiliana Fotográfica. Tem imagens de vários fotógrafos que representaram o cotidiano da cidade e através dessas imagens vocês vão conseguir acessar espaços que existem ou que não existem mais na cidade e visitarem. Você vai despertar em vocês a curiosidade de ir nesses espaços que muitas vezes eles são apagados, eles foram substituídos por outros lugares. E através deles, vocês vão ver as ausências ou as permanências, que é uma coisa muito curiosa na cidade do Rio de Janeiro. É a gente ir nos lugares e ficar imaginando o que esteve ali, porque o Rio de Janeiro, como eu já mencionei aqui nessa fala, é um lugar que sofreu muitas reformas, uma cidade que teve muitas demolições, muitas substituições e a gente passa por determinados espaços e fica imaginando o que já foi aqui ou que outra forma teve aquele lugar. Visitar essas imagens também é um exercício muito interessante, é a gente rever um rio que existiu ou um rio que não existe mais. A cidade também é uma cidade muito cantada, muito narrada. Ouvir músicas falando sobre a paisagem do Rio de Janeiro também é muito interessante, porque a gente cria uma memória afetiva de lugares que a gente não conheceu e passar por eles também é muito interessante. A gente circular pelo espaço guiado pela nossa memória afetiva e auditiva. Eu, como historiadora e pesquisadora da cidade do Rio de Janeiro, espero que esse evento deixe um enorme legado, né, com discussões, com produções acadêmicas, com produções concretas, sobretudo na discussão a respeito do direito à cidade. A gente tem uma cidade com equipamentos culturais extremamente concentradas no centro da cidade e na Zona Sul, e a gente precisa avançar no debate a respeito da democratização desse acesso, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade enorme, com IDHs muito variados e a gente precisa realmente pensar como é que a gente torna o acesso ao patrimônio, e o acesso não é só no sentido de onde ele está, é fazer com que as pessoas tenham realmente direito à cidade. A gente tem que discutir e tem que trazer realmente uma discussão e projetos que efetivamente tragam um acesso aos equipamentos urbanos para todas as pessoas.